Senhor, no vídeo de hoje eu quero te mostrar como você pode utilizar a ferramenta da caneta no Illustrator. Essa ferramenta ela é muito importante quando você vai criar os diagramas ou mapas no Illustrator ou qualquer outro tipo de representação que você queira utilizar ali, que você queira mostrar ali naquele programa, né? E o Illustrator ele é muito legal porque ele te permite mostrar uma representação técnica, uma representação visualmente mais atrativa do seu projeto. Tudo isso é facilitado com esse software. E para conseguir mexer nesse programa, você tem que entender o que são os vetores e entender como esses vetores funcionam e são criados, e é isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, nesse momento. Antes de começar, antes de apresentar aqui a tela do Illustrator, eu vou te mostrar mesmo, vou te mostrar a minha tela e sair puxando aqui. Eu queria que você lembrasse um pouco dos pontos que você já deve ter ouvido falar, ou se nunca ouviu falar nisso, preste atenção que eu vou te mostrar agora. No Illustrator a gente trabalha com linhas, com vetores, e eu vou te ensinar aqui agora como a gente cria essas linhas retas. Por que eu não vou mostrar outros tipos de linha, linha tracejada, linha curva, esses outros infinidades de linhas de vetores que podemos criar ou de exportar, porque isso tudo é algo que demanda um pouco mais de calma para te mostrar, um pouco mais de tempo para ir te mostrando tudo de uma forma interessante. Mas esse é o primeiro passo, é justamente você entender como são as linhas, como você consegue puxar, como você consegue mover e principalmente como você consegue desenhar. Nem sempre você vai precisar desenhar linhas no Illustrator, ficar ali o tempo todo desenhando, porque da forma que a gente utiliza para criar os mapas, criar os diagramas, criar cortes, criar todos os elementos que a gente pode fazer e diagramar e editar no Illustrator, a maioria desses desenhos eles já vêm exportados, eles já vêm de outros softwares, de outros programas, e o nosso trabalho é mais de edição do que de criação. Mas para entender o princípio, eu repito, precisamos entender como essas linhas funcionam, como esses vetores, toda vez que eu falar vetor ou linha, ele vai ser basicamente a mesma coisa. E como é que a gente faz essas linhas, esses vetores, e como é que aprender a desenhar isso vai ajudar na nossa representação e vai ajudar com que a gente faça um TCC nota 10, vai fazer com que o seu TFG ele tenha um nível de qualidade muito mais interessante e você consiga resolver muitos elementos. Então, sem enrolação, vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela para você ver. Olha só, esse é o Illustrator bonitão, vamos lá trabalhar com ele. Aqui eu já tenho uma artezinha que eu já deixei pronta, eu já deixei ela colocada aqui, ó, é até uma imagem, mas não tem problema nenhum, não precisava ser uma imagem, mas enfim, tá aqui pronto para a gente aprender a utilizar a ferramenta da caneta. Por que a gente vai ter que aprender a utilizar essa danada dessa ferramenta da caneta? Porque é a ferramenta que faz com que a gente possa criar elementos aqui vetoriais ou linhas ou vetores, seja lá como você queira chamar, e esses elementos vetoriais eles vão poder realmente ser utilizados para que a gente consiga representar melhor o nosso projeto. E para aprender a criar isso, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui, ó, do lado esquerdo, a ferramenta da caneta. E essa ferramenta da caneta a gente pode acessar também usando a tecla P. Se você digitar P aqui no teclado, ele já vai pegar a caneta. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Antes de começar a desenhar, eu só vou configurar um detalhe. Eu vou colocar aqui, ó, que essa minha caneta vai desenhar uma linha com traçado preto, ou seja, esse primeiro quadradinho aqui da esquerda eu vou colocar na cor preta e esse da direita eu vou deixar assim, ó, como vazio. E nessa opção de traçado eu vou colocar aqui, ó, um ponto, tá? Um PT, um ponto, vai ser justamente como vai ficar esse meu elemento. Opa, ele mudou aqui, mas tudo bem, vamos lá, ó. Ah, eu falei o primeiro ia ficar preto, né? Foi uma falhazinha aqui da visualização dele, mas já voltou ao normal, agora sim, porque estava sem traçado. E aí ele colocou já tudo certo. Está com o primeiro da esquerda aqui, ó, no vazio, no branquinho com um tracinho vermelho, que significa nenhum, tá? Ele tá sem preenchimento e aqui tá pretinho no segundo e depois tá um ponto. Então, olha só, vazio no primeiro, preto no segundo e um ponto aqui no terceiro. Só isso, coloca só essa configuração que vai dar certo, tá bom? E aí,
Olha só, eu vou dar um zoom aqui nessa partezinha do A. Quando eu chegar nessa parte do A, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que desenhar essa figura A. Para poder desenhar essa figura A, se você não sabe dar zoom, segura a tecla Alt e mexe na rodinha do mouse para trás e para frente. Se você mexer na rodinha do mouse sem segurar a tecla Alt, ele vai tipo navegar na tela para cima e para baixo. Se segurar o Alt, ele vai fazer o zoom, tá? Vai colocar e vai retirar esse zoom daqui da minha tela. E o que é que acontece? Nessa figurinha A, eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso pegar a caneta e fazer exatamente o que ele está me pedindo aqui. Essas imagens, elas te levam realmente a desenhar, né, no Illustrator. E para desenhar isso, você vai clicar aqui, ó, no ponto A. E aí, quando você só clica, só aperta no botão esquerdo do mouse. Quando a gente clica no ponto A, ó, ele faz como se fosse uma demonstração, uma pré-visualização de onde esse vetor vai passar. E aí eu vou puxar o meu mouse aqui, ó, para colocar ele mais ou menos na direção do ponto 2, para quando tiver em cima aqui desse quadradinho laranja, eu vou clicar, ó. Cliquei, olha só, ele formou então um vetor. Na verdade, o nome disso daqui, desses cliques, são as âncoras, ó. Ele até mostra aqui o nomezinho, mas talvez esteja muito pequeno, não sei se você está conseguindo enxergar, mas o nome disso é âncora. Eu tenho aqui, ó, 2 pontos de âncora que vão formar aquele vetor. Um vetor, uma linha é formada pela junção ali, pelo encontro, pelo caminho entre 2 pontos, e é justamente isso que está sendo formado aqui. Vamos lá. Eu posso descer aqui do ponto 2 para o ponto 3 e posso clicar outra vez. E aí o que é que está rolando? Vamos visualizar aqui, ó. Ele tem uma conexão dessa primeira linha com essa segunda linha. Ficou até meio ruinzinho aqui em cima, mas depois eu ajeito isso aí. Tá tranquilo, é super fácil de ajeitar depois. E quando eu puxo aqui para esse terceiro ponto, eu quero voltar para o primeiro ponto, porque quando eu voltar, ó, aí é muito importante que a gente precisa clicar bem em cima desse quadradinho, que é o ponto de âncora do ponto 1, tá bom? Eu tenho que clicar em cima. Se clicar em outro canto, não vai dar certo. Tem que clicar em cima, porque quando eu clico exatamente em cima do ponto de âncora, viram que ele fez um fechamento aqui, ó, nesse ponto 1. Cara, esse fechamento é excelente, porque aí a gente tem uma figura geométrica, né? A gente tem um vetor fechado ali para poder utilizar. E um vetor fechado é um vetor protegido, é um vetor mais interessante de a gente trabalhar do que um vetor aberto. E aí o que é que acontece? Quando estamos aqui com essa figurinha montada, nós temos a possibilidade de editar esses pontos de âncora e tudo mais, que são os quadradinhos que formaram. Eu cliquei 4 vezes, dei o primeiro clique, dei o segundo, o terceiro e o quarto. É porque o quarto clique foi em cima do ponto 1 novamente, né? É como se o quarto clique e o primeiro fosse o mesmo local ali. E a gente vai ter esse meu triângulo fechado. Isso eu posso pegar aqui, ó, a setinha branca, que é a ferramenta de seleção direta. E aí eu posso clicar lá naquele ponto de âncora. Eu dei um clique em cima dele para avisar: ô cara, eu quero editar você, acorda? E aí eu posso clicar segurando o botão esquerdo do mouse, eu estou segurando o meu mouse aqui e arrastar. Então, ó, vou até dar um Ctrl Z para refazer para você enxergar, caso tenha ficado dúvida. Se eu pego a setinha branca, dou um clique em cima ali daquele ponto de âncora, só para dar um safanão nele para ele acordar, e aí eu vou clicar, segurar e arrastar. E aí eu tenho ele no local. Não falei que era fácil de editar. E se eu quiser editar aqui o ponto 3, mesma coisa, ó, vou dar um clique nele, depois eu vou clicar, segurar e arrastar, que aí eu escolho para onde ele vai ficar, e aí você pode ajustar. Mas não precisa ficar querendo encaixar aqui nessa linha, deixar isso da melhor forma não. Isso é só para vocês verem como é que a gente pode utilizar a caneta aqui para poder criar essas figurinhas. E vamos lá que ainda tem mais coisa, tem mais elementos aqui para poder a gente mostrar nessas danadas dessas minhas figuras, nesses pontos A, B e C, como é que a gente pode criar isso aqui para visualizar. Vamos lá, eu vou pegar aqui, ó, essa caneta, tá bom? E aí eu tenho aqui o ponto B, tá? Tem uma figura B, e eu vou começar a desenhar nessa figura B dando o clique no ponto 1, tá bom? Quando eu der o meu clique no ponto 1, o que é que vai acontecer? Eu posso continuar a desenhar, mas então você não precisou configurar lá em cima não e tudo mais, não, porque essa configuração eu já tinha feito anteriormente. Aquela configuração de colocar no primeiro nenhum, aqui na caixinha do caminho nenhum, depois colocar aqui na segunda caixinha, na caixinha do traçado,
eu coloquei preto e no traçado mesmo, né, na espessura do traçado eu coloquei um ponto, que isso aqui, né, é algo um pouco mais avançado para a gente visualizar, mas a ideia é que a gente aprenda a utilizar a caneta e vamos seguir aqui, olha só. Eu tenho o meu primeiro ponto aqui clicado nessa parte no ponto 1, né, que é o ponto 1 no ponto B, é o ponto 1 da figura B, né? E aí quando eu cliquei nesse ponto 1, eu quero passar aqui, ó, para o ponto 2. Para passar para o ponto 2, para seguir de uma forma reta, o próprio Illustrator, se você não mexeu na configuração e se ele veio com a configuração inicial, o próprio Illustrator, ele já deixa meio travado assim na horizontal, tá bom? Se você puxar aqui para cima, ele também deixa um pouco travado na vertical, tá vendo? Tá? Não tem uma coordenação motora tão evoluída para conseguir colocar esse traço tão reto assim para cima, não, tá? Mas se eu puxar aqui, ó, para a direita, ele já vai dar uma travadinha, mas para dar uma travada de verdade, para você sentir confiança mesmo, aperta na tecla Shift. Então, ó, eu dei o primeiro clique no ponto 1, puxei o meu mouse e apertei a tecla Shift, apertei e segurei, tem que ficar segurando o Shift, tá? E aí quando você fica segurando o Shift, você vem aqui, ó, e vai clicar no ponto 2. Aí ele colocou esse outro ponto de âncora aqui no ponto 3, no ponto 2. Vamos descer aqui para o ponto 3, já estava olhando para o ponto 3 e já falei aqui, ponto 3. Olha só, quando eu descer aqui ao ponto 3, eu vou segurar a tecla Shift e aí quando for descendo, eu vou clicar aqui e aí eu cliquei no ponto 3 e aí show de bola, funcionou, deu esse encaixe perfeitamente. Quando eu for passar aqui para o 4, eu vou segurar a tecla Shift de novo, como está mandando aqui, ó, na figurinha. Vou passar para o ponto 4 e aí eu vou clicar aqui, que eu terei aqui o meu ponto 4. A partir do Shift, deixou reta essa linha que ele foi lá. E posso passar aqui para o ponto 1 também, se eu apertar Shift não vai funcionar por conta do encaixe e tudo mais, mas o importante que você saiba com essa figurinha B é que quando eu seguro a tecla Shift, ele vai a cada 45 graus, ó. Tanto pode ficar ortogonal, né, para cima, para o lado, para esquerda, para direita, para cima, para baixo, como ele pode ficar também aqui, ó, 45 graus, né, puxando na diagonal para qualquer um aqui das 4 para a gente enxergar, tá bom? Então, a tecla Shift é muito bacana para quando a gente está utilizando a caneta. E eu vou voltar aqui, ó, para fechar o meu ponto da minha figurinha B. Agora sim, essa figura está fechada. Preste atenção que quando eu começo um vetor e aí eu volto aqui, ó, para esse ponto inicial, ele para o desenho. É como se ele não continuasse a desenhar. E por que que isso está acontecendo? Porque sim, eu fechei esse meu vetor ali, tá bom? Outra coisa legal também de a gente visualizar é quando a gente tem que trabalhar com pontos ortogonais, ou seja, linhas apertando Shift e outras linhas sem apertar o Shift, tá bom? E aí como é que a gente vai trabalhar com isso? A gente vai precisar desenhar nessa figurinha C para você perceber. Mas antes, para não ficar bagunçado aqui o meu arquivo, vou pegar aqui a setinha preta e vou deletar aqui essa figura. Olha só, você viu que eu já utilizei aqui nesse vídeo tanto a setinha branca quanto a setinha preta, né? É muito simples a diferença das duas, tá? É que na setinha preta, o que é que acontece? Eu faço uma seleção que é uma seleção mais geral em cima daquela figura, onde eu consigo mover, consigo aumentar o tamanho, consigo duplicar, consigo fazer algumas coisas mais simples, né? É uma ferramenta de seleção, é a setinha preta. A setinha branca é uma ferramenta de seleção direta, onde eu consigo mexer diretamente naquela forma, naquele vetor, naquela figura, mostrando exatamente o que eu já mostrei aqui, né? Que eu consigo clicar naquele ponto de âncora, naquele quadradinho que determinou a posição do meu vetor e alterar a posição dele ali, tá bom? Mas eu tenho também, né, a possibilidade de deletar as minhas figuras, e a forma mais fácil de deletar essas figuras ou deletar esse vetor é pegando a setinha preta, selecionando ali aquela figurinha, aquele vetor, aquela imagem, e aí eu posso apertar na tecla Delete do meu teclado. E aí quando eu deleto, eu posso seguir aqui nos meus desenhinhos para a gente visualizar, tá bom? Então aprendemos já a criar aqui uma figurinha A, depois a figurinha B usando a tecla Shift, e agora a gente vai
para a figurinha C, que vai usar tanto a tecla Shift, como também vai ficar sem usar a tecla Shift. E vai ser bem legal de a gente visualizar. Olha só, eu vou pegar aqui, antes de começar a desenhar com a caneta, eu quero te mostrar um detalhezinho. Porque as pessoas que começam a utilizar o Illustrator, muitas vezes elas têm em mente que precisam criar os vetores utilizando a ferramenta da linha. Porque no Illustrator tem, olha só, uma ferramenta da linha, onde o atalho dela é a barrinha. E quando a gente seleciona essa ferramenta, na verdade o nome dela é segmento de linha, tá? Por que é segmento de linha? Porque ela funciona de um jeito diferente. A caneta, eu clico com a caneta no ponto 1, eu tenho 360 graus de liberdade aqui para seguir os meus pontos, clico no ponto 2, aonde eu for clicando ela vai desenhando, certo? Que foi exatamente o que eu fiz aqui nas outras figuras. Mas quando eu tenho o segmento de linha, eu preciso selecioná-la e eu preciso clicar aqui no ponto 1, mas eu vou clicar, segurar e arrastar, olha só. E aí quando eu quero parar aqui no ponto 2, eu solto meu mouse. Só que quando eu soltei, ele criou uma linha solta. Se eu sair tentando criar outras linhas, esse encaixe ele não vai acontecer. Então, se você quiser criar uma linha solta, uma linha que não terá continuidade, que você não vai querer continuar desenhando nada ali, você pode criar um segmento de linha. Agora, quando você quiser criar uma linha mais complexa, que tenha mais elementos, que consiga desenhar uma série de elementos, aí você vai precisar usar a ferramenta da caneta, que eu aconselho que é até mais rápida, mais fácil de utilizar, tá? Do que o segmento de linha, vá por mim. E aí quando eu pego aqui a minha caneta, eu vou lá e vou dar o meu primeiro clique aqui, nesse ponto 1 da figura C. Quando eu der esse primeiro clique aqui, eu vou puxar para o ponto 2 segurando a tecla Shift. Segurando o Shift, eu vou clicar aqui no ponto 2. Eu vou soltar o meu Shift, tá? Porque tanto o ponto 3 aqui tá pedindo, né? Ele tá falando aqui, só clique, sem Shift. E aí, se eu segurar o Shift, para onde é que ele vem, não vai encaixar, né, galera? Então, vamos lá, cara. Eu vou puxar aqui pro ponto 3 e vou clicar. Depois eu vou vir aqui pro ponto 4 e vou clicar. Depois eu vou vir, começar a ficar fácil, né? Com a caneta fica tudo muito tranquilo. E às vezes a gente clica num ponto, meio desalinhado, eu queria colocar mais para cima, queria, sei lá, colocar mais para baixo. E como é que a gente faz para voltar? Por exemplo, cliquei sem querer aqui, meu mouse saiu e eu cliquei em 2 pontos aleatórios e eu quero voltar. Como é que eu faço para voltar isso, Vitor? Olha só, é só apertar Ctrl Z. Se você apertar Ctrl Z uma vez, Ctrl Z outra vez, Ctrl Z de novo, for apertando Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, ele vai desfazendo, tá? Essas ações, esses pontos que você colocou ali, e aí fica show de bola, você pode continuar aqui a desenhar. E aí eu vou puxar aqui, a minha linha para descer para o ponto 5, e esse ponto 5, ele até mostra um alinhamento em relação ao outro ponto, que foi o ponto 2 aqui, né? E aí a gente tem esse alinhamento para a gente enxergar, para a gente visualizar aqui e tudo mais. E quando a gente vai puxar aqui para o ponto 6, eu vou segurar a tecla Shift para ele seguir aqui no mesmo direcionamento, né, na horizontal. E vou clicar aqui pegando esse ponto 6. Depois eu vou segurar o Shift para descer para o ponto 7. Segurar o Shift também para ir para o ponto 8. E depois eu vou dar um clique aqui de volta no ponto 1. Porque é onde eu vou fechar, né? Onde eu vou fechar esse meu ciclo ali. E nesse ciclo eu tenho realmente aqui a minha figurinha C completa. E é uma coisa muito legal é que quando a gente fecha, se eu pegar aqui a setinha preta e selecionar aqui a figura A, eu posso trocar esse primeiro quadradinho, que foi justamente o que eu não coloquei nada, mas eu vou colocar aqui a cor laranja nele, Tá mais para amarelo isso, mas agora sim ficou mais alaranjado, né? E aí eu tenho aqui a figurinha A na cor laranja, mas tá vendo que essa cor laranja é no preenchimento, tá? É na cor de dentro da figura, na cor de dentro ali daquele vetor que está fechadinho que a gente desenhou. Mesma coisa eu posso fazer aqui, com a figurinha B. Vou selecionar com a setinha preta a figura B, e aí eu vou colocar aqui, a cor laranja também, para ficar todo mundo uniforme, né? Não ficar um carnaval. E nessa figurinha C eu vou selecioná-la e também vou colocar a corzinha laranja. E aí temos esses 3 elementos colocados.
Então, quando a gente desenha com a caneta, que é muito simples, como você viu, basta você dar o primeiro clique e depois sair clicando para fazer realmente aquela forma que você quer, você consegue criar traços retos, consegue fazer realmente linhas retas com uma facilidade incrível e que, cara, você não tem noção de como fazer linhas simples pode te ajudar na hora de criar tipos de representação, tipos de apresentação do seu TCC de arquitetura e urbanismo, tá bom? Então, essas dicas, elas são essenciais para quem está começando, para quem está tendo esse primeiro contato com o software, e garanto que sim, utilizando essa ferramenta, a sua representação ela pode e provavelmente ficará muito melhor, tá bem? Então me conta aí o que você achou, me conta aí se você já conhecia a ferramenta da caneta, se você criava de outras formas. Lembra que ainda dá pra gente fazer curva, ainda dá pra fazer uma série de elementos, né, de fazer formas mais orgânicas e tudo mais, mas a ideia não é realmente avançar nesses pontos agora, é só para que a gente entenda como essa ferramenta utiliza, e eu trarei vários vídeos interessantes do Illustrator, do Photoshop, do InDesign, para te ajudar nessa representação do TCC. Me conta o que você achou, compartilhe esse vídeo com quem precisa aprender a utilizar de vez essa ferramenta da caneta, e vamos lá que vem muita coisa legal aí para você fazer o seu TCC nota 10 de arquitetura. É isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau.